Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Boa tarde, pessoal. A nossa live vai começar agora. A live que aconteceria no África Diretório Acadêmico teve alguns problemas e a gente vai começar aqui onde está a nossa live, tá certo? Então vai ser aqui no @david.gonçalves, tá certo? Gilberto foi lá ajudar o professor rapidinho e a gente vai fazer aqui. Gilberto tá mandando convite? Foi o que aconteceu? Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Bem, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês um dos integrantes do nosso diretório, tá bom? Pra ele falar um pouquinho com vocês rapidinho e vocês conhecerem um dos integrantes do nosso diretório acadêmico. No Natal, ela chorou porque não ganhou. E avisar que ele vai entrar. Ah, tá. Você vê aqui pra avisar. Ai, ai. Gilberto, seja bem-vindo ao África Diretório Acadêmico. Axé. E aí, a gente tá aqui nesse processo. Vamos sair logo para ele ver lá o espaço aberto e entrar. Tá certo? Certo. Mas de qualquer sorte, vamos tentar aí fazer essa live. Beleza? Beleza. Pronto, ele já chegou. Entrou. Vamos sair. Tchau. Bem, gente, nós estamos hoje aqui para fazermos a nossa live, né? A live que vai falar sobre a Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. A escola de teatro que fica no bairro do Canela, acabou de completar 64 anos, né? Vem renovando a cena teatral com uma política de intercâmbio, transformando a escola numa referência para o ensino do teatro, né? E é a primeira escola da América Latina. Vem aí fazendo as suas atividades ininterruptas. É a única escola de arte que fica aberta de domingo a domingo, quando está funcionando, né? Então, essa escola de teatro, inclusive, ela passa por uma série de problemáticas, né? Problemáticas estruturais, problemáticas financiais também. E recentemente a escola de teatro passou por algumas mudanças, né? Com pessoas pretas na cena, apresentando teatro. Isso tem sido de um grande avanço. Então, a gente tem feito aí várias possibilidades, né? O professor Luiz Cláudio Cajaíba, ele é o atual diretor da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, né? Ele é bacharelado em interpretação teatral. Desde 2007, ele atua no curso da licenciatura da Escola de Teatro da UFBA. Então, a gente vai receber aqui, antes de ele falar e eu dizer boa tarde, nós vamos receber o professor Luiz Cláudio Cajaíba Soares, que até que enfim a gente conseguiu fazer a entrada dele, né? Desde 2007 também ele vem atuando no programa de pós-graduação da Escola de Teatro da UFBA e no mestrado profissional em artes. Então, a gente fez aí uma coisa de manhã e agora de tarde a gente vai estar com ele. Recebam todas e todos o professor Luiz Cláudio Cajaíba Soares. Bem-vindo, professor. Boa tarde, David. Boa tarde, queridos estudantes e quem mais estiver nos ouvindo. Aí, primeiro, agradecer a David por essa iniciativa maravilhosa. Eu já estava com a Alexandra tentando buscar um modo de me aproximar dos estudantes a partir dessas ferramentas que, como vocês puderam perceber, né, o professor Cajaíba é iletrado. Uhum. Tem que ver esse letramento aí, viu, professor? O professor Cajaíba, você está me dando muito trabalho, sabia? Muito trabalho. Muito trabalho.
Bom, E quando dá então, muito trabalho assim é complicado. Olha, eu estava dizendo, professor, me mande aí uma foto para a gente colocar no nosso material. Olha a foto que o professor Cajaíba me manda. Ô, David, como é que você faz essas coisas? Você Eu mostra posso tudo ao colocar mesmo uma tempo. foto dessa. Agora, ele não merecia. Agora, ele merecia esse material. Diga aí se ele merecia. Não merecia. Ele não merecia. Merecia que eu colocasse Meu essa Deus, foto. olha que Colocasse essa foto habilidade. assim, ó, ele querendo olhar a câmera. Isso aí é um print que ele tirou de um vídeo que fala da escola de teatro. É mole? Ai, É, da UFBA pois é. mostra a sua cara, então eu achei que era a Pois minha é. cara e eu tinha que mostrar. Ah, tá. É mole uma coisa dessa. Eu posso com isso, me dando trabalho até para mandar uma foto. Professor, antes Sim, de o senhor começar, eu gostaria de saber uma coisa. Aliás, eu vou falar isso depois, não vou falar agora não. Bem, seja tá. bem-vindo, professor. Vamos começar Obrigado. então aí com o nosso diálogo falando sobre a escola de teatro que a Tá, gente percebe aí que está passando pelos rumos do Covid-19, né? Toda a Universidade Federal perfeito. da Bahia. Então, esse espaço aqui Certo. é para que a gente possa, inclusive, conversar um pouco e falar a respeito de como é que nós, estudantes da Escola de Teatro da UFBA, podemos nos tranquilizar. Para quem não sabe, essa live seria feita lá no perfil do Diretório África Acadêmico da Diretório. UFBA. Só que aí teve um problema com o perfil do professor Cajaíba, ele vai ver isso depois, e aí está sendo feito aqui no É meu da perfil. escola, é o perfil da escola, né? Eu não tenho perfil. Isso. Ah, é o perfil da escola. E aí o perfil da É. escola teve um problema para entrar, e aí a gente está fazendo aqui. Depois essa live vai apagar, e aí a gente vai postar lá no Facebook, quem quiser assistir. Tá Ah, certo? perfeito. Tá ótimo. Ô, Aí a David, live vai ficar lá no Facebook do África Diretório Acadêmico. A gente não tem como postar de novo no Instagram, eu vou até tentar. Mas não pode postar no Instagram porque ele tem uma restrição, pode ser até 10 minutos. E aí sim. e ele termina a live, aí posta. Se for fora da live, não posta. Tá. Eu tenho uma pergunta sobre perguntas. Assim, a gente vai ouvir as pessoas comentando aqui na tela e eu vou responder essas perguntas, ou Não. ou é só entre mim e você? A minha pergunta é essa. As pessoas podem enviar perguntas. Poxa, eu não fiz isso. Tá, eu Sim, fiz lá na outra live. Na outra live vocês tá. podem, inclusive, olhar e ver as coisas, como é que ficou a confusão e tudo, a gente falando ao vivo. Mas assim, vocês estão vendo essa caixinha de perguntas aí? A caixinha de perguntas é essa aqui, ó. Então vocês podem pegar e enviar sua pergunta. A caixa de comentário vai estar desativada, tá certo? Vai estar desativada e aí eu vou ativar depois. Mas, por enquanto, a gente vai receber as perguntas nessa partezinha aqui. Tudo bem, Pronto. pessoal? Pronto, professor, é isso. Vamos que vamos. Já temos 8 minutos de live e agora é contigo a palavra. Bom, Escola de primeira Teatro da coisa. UFBA rumo ao Covid-19. Bom, primeira coisa, David, eu vim aqui com o papel exclusivo, não diria exclusivo, mas como um dos principais missão é trazer uma mensagem, um depoimento, um discurso de tranquilidade em relação principalmente a retorno de atividades presenciais, porque recentemente houve uma portaria do MEC, né, que pressupunha, isso ainda foi até pelo ex-ministro, o retorno das atividades para agosto, né, das atividades remotas, né, até dezembro, e isso criou um certo desespero no corpo docente. Você testemunhou um pouco as discussões lá na escola, né, no departamento, na congregação, e eu tentando dizer, gente, nós não estamos aqui para discutir o retorno das atividades. Nós estamos aqui a pedido, as reuniões eram pautadas, pedindo para que fosse... Ei! Para, minha filha. Coisas As de quem crianças, faz encontro remoto.
Isso aí As crianças estavam lá embaixo desde 4 horas, a para não realidade da interferir. atividade remota. Mas é isso aí. Então, havia um certo frisson, né, em Meu relação Deus, vamos lá. em relação a essa. Tudo que David me pediu para que não acontecesse, está acontecendo. Pois é, tudo, né? Tudo. Vamos lá, vamos lá. Então, gente, nós queremos. Eu tenho postado, inclusive, transmitido alguns depoimentos da equipe da administração central, muito feitos, especialmente aqueles feitos pelo reitor João Carlos, que fala, né, de que, assim, enquanto nós não tivermos condições de elaborar um projeto que caiba toda a UFBA, que caiba os estudantes, que caiba os técnicos administrativos, que caiba os professores iletrados como eu, né, com essas tecnologias, a UFBA não vai dar um passo seguinte na retomada das suas atividades, né? Vocês receberam por e-mail, muitos de vocês devem ter recebido por e-mail, assim como os docentes e os técnicos administrativos, um questionário a ser enviado até o dia 6 de julho. Né? E nós também recebemos, enquanto gestão, enquanto direção da escola, um pedido, né, do UFBA em Movimento, da reitoria, do gabinete, que nós enviássemos para essa equipe que foi montada para acompanhamento, né, da pandemia, algumas considerações, algumas elaborações, mas principalmente dúvidas, assim, nós temos muitas dúvidas. Tem uma frase do professor João Carlos no último Consune presencial que nós realizamos, que ele dizia assim, olha, a gente está suspendendo as atividades, a gente sabe como isso vai começar, mas a gente não sabe como isso vai terminar. É uma situação nunca antes vivida, né? Todo mundo sabe disso, porque está vivendo no seu cotidiano, né, muitas limitações. Então, assim, e a escola ela não vai se furtar a enxergar, a tentar perceber essas limitações para que nós possamos dar conta de atividades quando for possível dar conta delas, né? Uma coisa que já tem mudado desde o afastamento da presencial, por exemplo, atividades como colação de grau, nós não estávamos tendo. Na sexta-feira a gente vai fazer a colação de grau, né, que já estava marcada para o dia 27 de março. Virtual. E aí vai ser feita virtualmente. O link já está na página da ETUFBA, né? E a professora Alexandra também ficou de divulgar via e-mail de colegiado para quem quiser participar. Né? São 6 estudantes da interpretação, 2 da direção, 2 da licenciatura, que vão colar grau virtualmente. Né? E também já existe uma portaria permitindo que outras atividades de estudantes que estejam em final de curso possam ser desenvolvidas remotamente, dependendo da característica delas, né? Por exemplo, um estágio que só faltava o relatório, um TCC que só precisava fazer a qualificação. Esse tipo de atividade, principalmente de quem está no fim da sua vida acadêmica, vai poder ser retomado, né? De acordo com não obrigatoriamente, mas em caso de desejo, que é o que um pouco está acontecendo na pós-graduação. Aqueles que desejam se qualificar, se qualificam. A gente viu agora o que acontece aqui na minha casa. Eu estou em casa durante uma pandemia e entra uma criança falando. Então a gente sabe que o ambiente para a gente realizar essas operações, ela é diferente do sistema, né, que nós tínhamos até pouco tempo atrás. Isso é o que diz respeito. Então, assim, a gente está discutindo, o David sabe que a gente vai fazer um seminário entre os docentes da escola, né? A SEAD está preparando um edital para chamar os professores iletrados como eu, né, para fazerem uma formação, aprenderem. Né? Eu já consigo articular
Por exemplo, o sistema que faz reuniões remotas, assim, eu já faço tudo isso que David faz, já sei postar uma foto, já sei postar um PDF, mas assim, tem muita coisa em que eu tenho que aprender ainda em relação a essas possibilidades, essas plataformas. Então, quando a gente considerar que isso está preparado, a gente vai retomar pouco a pouco uma disciplina que não prescinda da troca de fluidos, né? A gente é muito troca de fluidos, a gente faz improvisação, a gente corre, a gente sua, a gente está o tempo todo em contato, muito próximo, né? Então, isso não vai poder ser retomado, a gente sabe que por agora não. Mas dependendo do caráter daquela atividade, por exemplo, uma disciplina teórico-prática que pressuponha um exercício em casa, ele vai poder ser feito por essas pessoas. Mas, se for um módulo só teórico, o professor vai pensar no modo de trazer os estudantes para junto de si. Essa reconfiguração de ofertas e planejamentos, da agora, ela vai ter que ser repensada em função dessas características. Então, que a reitoria está no ambiente se manifeste em relação a isso. Assim, o que é que nós achamos, nós acreditamos que podemos fazer. Nós ainda temos muito mais perguntas do que respostas para essas questões. Esse é um bloco, David, digamos assim, relacionados à retomada. E aí eu queria falar também um pouco sobre infraestrutura. Né? Então vamos concluir esse bloco. Então, vamos concluir esse bloco sobre a questão da retomada. Então, a gente pode ficar calmo, porque não vai existir a retomada em agosto, como já estava previsto, e a gente sabe aí que vai ter uma colação de grau, que o link está disponível na rede da Escola de Teatro, não é isso? Isso. Em relação a algumas disciplinas, que você também falou, que voltará aos poucos, isso vai ser ainda debatido nas reuniões de congregação, de departamento, para ver qual é a possibilidade de volta, não é isso? Primeiro vai haver uma reunião entre os professores da licenciatura, porque a maioria das atividades dizem respeito à licenciatura. Né? Que é o trabalho de conclusão de curso, é a finalização de relatórios de estágio, entre outras atividades que estejam devidamente encaminhadas. Desde 2019. No ano de 2020, quando começou o semestre, né? Não, mas eu estou dizendo, para você fazer um relatório, foi do ano de 2019, não foi do ano de 2020. Perfeitamente, exato. Muitas vezes o relatório acompanha, né, o trabalho em loco, o trabalho na escola, então isso foi suspenso. Como não tem escola, não tem relatório. Então são atividades de 2019 que estão percorrendo para o ano de 2020. Então, inicialmente, até onde eu entendi, algumas atividades que estão previstas para se dialogar a fase remota vai ser do curso de licenciatura, não é isso? A reunião que vai acontecer entre os professores da licenciatura, que se ocupam dessas atividades de final de curso, né? Por exemplo, a gente ainda não tem a perspectiva de discutir um final de como é que a gente vai discutir um trabalho de final de direção teatral ou de interpretação teatral, né? Ainda estamos longe de alcançar alguma coisa dessa. Há muitas manifestações que estão acontecendo via rede, né? A gente sabe disso. A gente tem postado coisas que foram filmadas antigamente, mas, por outro lado, tem estudantes, principalmente como do Atos de 4, fazendo vídeos, né? Mas é uma linguagem completamente distinta daquilo que é fazer na sala 5, né? Fazer na sala 104. Então, o remoto não é igual, né? Não. Então, assim, se alguma estudante de direção se sentir... está no fim do seu curso, está matriculado, mas isso também ainda não foi discutido. Isso está me ocorrendo agora, né? Enquanto gestor, enquanto conhecedor, um pouco do trâmite, porque agora... Em março, a gente ia dar entrada... Não, professor, conclua isso que você vai falar, porque senão pode perder a linha. Se um estudante de direção... Os estudantes de direção, agora em março, eu ia dar entrada nos recursos para a montagem deles, certo? Digamos que algum estudante decida abrir mão deste recurso e fazer online, fazer uma montagem, e que o orientador esteja de acordo com isso, né? E que o colegiado e o departamento possa
dar crédito a esse estudante. Isso aí é um caso à parte. Então, são esses casos que serão atendidos. Está sendo conversado ainda, né? Está sendo conversado ainda. Não, e nada disso está sendo conversado, nada disso é abordado. Isso que me ocorre agora. Por exemplo, da licenciatura nós já temos uma portaria, da colação de grau nós já temos uma portaria. Mas o que a UFBA em Movimento quer saber é isso, entendeu, David? Se dentre essas atividades que nós temos, existe algum interesse de algum estudante concluir o seu bacharelado em direção via um trabalho remoto, isso vai ser aceito pelo colegiado? Isso vai ser aceito pelos professores? Não sei. São coisas, como eu falei, são mais dúvidas do que certezas que nós temos, que nós vamos ter que pensar nisso. Mas essa conclusão que você acabou de falar se estende também para interpretação e licenciatura? Porque vai ter uma colação de grau. É de interpretação? Se eu não me engano. 6 de interpretação, 2 de direção e 2 de em licenciatura. Entendi. Tem uma pergunta aqui que fala o seguinte, que é do Gilberto. Existe projeto em construção para realizar esse abraçar de todos os estudantes? Uma estrutura técnica? Existe, assim, a equipe de... quando você me mandou essa proposta, David, eu disse assim, ai meu Deus, que bom, porque você se adiantou a uma iniciativa que a gente está tentando tomar desde o início da pandemia. Eu, em contato com a professora Alexandra, ela chegou a fazer uma live relacionada ao colegiado com o professor Matheus. Já tem uma outra live, já tem um outro programa de lives, agora para julho. Numa delas eu vou falar com a professora Cecília Acioli sobre o curso EAD, que está tendo início agora em outubro, né, e que está nos ocupando imensamente, né? Parece que a gente temia muito o início do curso EAD com o curso presencial, porque a gente sabia que ia ficar muito assoberbado. E esse afastamento do presencial jogou no nosso colo o início do curso EAD. Então isso nos deu uma certa tranquilidade para poder agir em função da instalação de um novo curso. Então, assim, a partir de 10 de outubro, nós teremos 200, a partir de agora de julho, né, 200 novas vagas para estudantes da licenciatura de 5 polos. E a gente vai ter uma live só para falar disso. Isso tem nos ocupado bastante, né, direção, professores, colegiado, e aí esclarecer isso para os estudantes, que isso vai reconfigurar a escola. Quando eu procurei a SEAD, no início da minha gestão, foi para tentar encontrar, David, um modo que o nosso curso presencial pudesse desfrutar de alguns benefícios de TI, de tecnologia e informação, como isso que está acontecendo agora. Você vê assim, que eu estava me adiantando numa coisa que hoje ainda é muito incipiente, né? Naquela época, a professora Márcia, né, falou comigo, marcou uma reunião, logo depois abriu o edital da EAD e ela disse, professor, por que a escola não participa da EAD? Eu levei para a congregação, foi abraçado, foi aprovado, nós temos concurso aí. Mas, na verdade, eu fui procurar a SEAD para tentar possibilitar, porque eu sei que hoje o corre-corre, né, as pessoas têm que se virar, como divulga o nosso reitor, 70% do público dos estudantes da UFBA hoje integram um cadastro, né, da PROAI, né, da assistência estudantil, e estão em situação de vulnerabilidade, né, econômica. Então, uma questão como a EAD pode facilitar a vida do sujeito, digamos assim, olha, ele tem que ir à presença. E isso foi uma experiência que eu tive quando eu fui tutoriar os estudantes da Universidade de Coimbra, em Portugal. A gente tinha um programa da CAPES que levava a cada ano 7 estudantes de artes para fazer uma licenciatura dupla, né? Uma licenciatura sanduíche. Eles começavam a licenciatura aqui, iam para Coimbra,
voltavam para cá, terminavam e conseguiam um diploma duplo, um diploma de Coimbra e um diploma da UFBA, né? 14 estudantes conseguiram fazer isso enquanto o projeto existia. E o tempo que eu passava lá nas missões em Coimbra, e os estudantes, quando eu ia orientar os estudantes, eles me perguntavam, professor, qual das opções eu devo fazer? Porque lá eles tinham 3 opções de frequência, né? 75%, como é aqui, eles tinham 50% de frequência, e aí o trabalho escrito era diferenciado para quem tinha 50% de presença. E tinha a possibilidade de não ter presença, dele acessar o programa do curso, dele fazer os trabalhos, dele remeter ao professor, sem precisar ir à sala. Se ele quisesse ir, ótimo, ele podia. Mas ele gozava de possibilidades que não encontravam dificuldades em administrar o seu próprio tempo, né? Então, quando eu fui procurar a Márcia da SEAD, era nesse sentido, de fazer com que a escola se abrisse para que os estudantes pudessem gozar de um benefício dessa natureza. Mas isso é uma questão muito mais ampla, muito mais complexa, que não dependeria apenas da escola, que dependeria de um conselho, do CAI, né? Assim, e a gente não tem ainda um volume de experiências muito grandes nesse sentido. E o uso da plataforma muda. Então isso vai acontecer agora com o EAD, né? Que é um curso semipresencial. E a escola vai se beneficiar disso. Só lembrando que o curso EAD não é um projeto de agora da pandemia. É um projeto que já vem muito antes do processo da pandemia. E aí esse processo da pandemia meio que deu uma acelerada, né? Mas era um projeto que já estava aí desde 2017. A Negra Nath falou o seguinte: eu passei nesse programa, não teve sucesso porque tinha um professor não licenciado à frente, Glaucio Machado. Ele estava à frente. Foi isso que aconteceu? Qual programa? Eu não entendi a pergunta. O que eu estava falando antes. Nath, depois você explica mais aí que programa foi esse, tá certo? Mas era o programa que você estava falando anteriormente, professor. A gente, professor, percebe que muitas vezes... PLI, é o PLI, é o Programa das Licenciaturas Internacionais. Ela falou aqui? Ela tem razão, Não, eu me lembrei, porque o professor Glaucio submeteu o projeto uma vez, porque eu estava na direção da escola, e aí eu convidei o professor Glaucio para submeter, e ele foi desclassificado, porque a atuação dele na licenciatura era muito pequena. Entendi. E aí ele precisava de mais qualificação para poder seguir. E o PLI, como professor da licenciatura. Entendi. Para quem está chegando agora, a gente está fazendo a live aqui com o professor Luiz Cláudio Cajaíba, que é o diretor da Escola de Teatro da UFBA, o atual, né? Está no último ano da gestão, e quando foi o último ano da gestão, chegou últimos meses, né? E aí está chegando junto com o Covid-19. Então, a gestão dele vai ser toda remota, né? Provavelmente nesse ano. A gente tem, inclusive, que pensar remotamente, David, na eleição, né? É complicado. Na eleição, né? A lei proíbe uma eleição remota, né? O TSE está discutindo. Eu quero uma comissão. Lembra que em março eu pedi uma comissão para acompanhar o processo eleitoral? A gente fala sobre a eleição depois, na próxima live. Mas vamos falar aqui uma pergunta que o Roberto Cândido está falando. Que, na verdade, eu acho que a gente falou um pouquinho antes, mas acho que era bom a gente trazer mais conteúdos. Será que teremos futuras turmas de ensino à distância, licenciatura à distância na escola de teatro? Vamos aprofundar mais esse assunto, professor? O que é que ele chama de futuras turmas? Porque, na verdade, o senhor chegou a falar inicialmente que a gente teria turmas agora em umas 200 vagas, foi isso? Sim, nós teremos 200 vagas para estudantes da licenciatura, do curso EAD, em 5 polos diferentes, né? Alagoinhas... Mas como é que essas pessoas fazem para se inscrever? Elas vão fazer o Enem passado, o último Enem delas. Pensei nisso.
Se elas não tiverem, né, aí eu não sei, a SEAD está pensando numa alternativa para isso, né, mas elas vão utilizar. Porque quando nós fizemos o levantamento, em 2018, existiam 780 estudantes interessados em cursar a licenciatura, para 200 vagas. A gente acredita que esse número pode ter diminuído ou até aumentado, porque muita gente concluiu o segundo grau desde então, né, outros podem ter já iniciado algum outro curso na sua vida. Então, essa média deve estar sendo mantida. Então, dessas 700 pessoas, 200 vão entrar, né? E o critério, certamente, elas já têm, quando elas manifestaram em 2018 o interesse, certamente já tinham feito o Enem, já tinham lá uma pontuação, que é o que vai ser utilizado para ingresso na licenciatura EAD. Ok. Professor, SEAD é o quê? É Superintendência de Ensino à Distância, que é vinculado à UAB, que é a Universidade à Distância, né? Que é um projeto do governo federal. Ok, SEAD. Superintendência do Ensino à Distância. A nota do último Enem, a nota do último Enem que a pessoa faz pelo SISU, não é isso? Isso vai ser divulgado no edital. O edital deve ser publicado agora no início de julho. Tem uma página da Escola de Teatro que aí vocês podem acessar. Nós também divulgaremos na página do Diretório Acadêmico. O Diretório Acadêmico é África Diretório Acadêmico, @África Diretório Acadêmico do Movimento Estudantil. E a gente vai divulgar lá também. Tá certo? Quais são os polos, professor, para o ensino à distância? Juazeiro, Alagoinhas, Feira de Santana, Conquista e Irecê. Repete de novo para a gente. Feira de Santana, Alagoinhas, Irecê, Juazeiro e Conquista. Pronto, esses são os polos que a gente pode já ter aí como... Agora uma coisa, professor, é para uma pessoa que nunca teve experiência, né? A pessoa precisa de um contexto, ela pode se inscrever. Como é que vai funcionar inicialmente? É para os dois casos. Nós temos aqueles casos, os estudantes da licenciatura, geralmente eles procuram a escola... Deixa eu falar só uma coisa rapidinho, professor. Tem algumas pessoas que já têm uma estrada com teatro, já ensina teatro, e aí elas gostariam de ter um registro profissional do ensino superior. E tem outras pessoas que não têm experiência nenhuma. Esses dois casos são previstos? São previstíssimos. É esse público que interessa a escola de teatro. Entendeu? Porque pessoa que esteja no interior, sem uma chance de expandir suas possibilidades de treino, de conhecimento, de experiência, né? Aí a escola vai oferecer isso. Bacana. Junto com a Secretaria de Educação do Estado, dos municípios. É um projeto que liga todas essas instâncias. Negranage está falando, exato, Cajaíba, fiquei prejudicado. Até hoje não entendi isso. Aconteceu durante o mandato de Eliane Benício, que era a antiga diretora da Escola de Teatro, como coloca um professor não qualificado à frente de um programa tão importante. Por que aconteceu isso? Porque assim, o programa ele durava 2 anos, né? E na época eu estava já coordenando um e eu não podia coordenar outro. E os outros professores tinham atribuições que não podiam acumular junto ao PIBID, o professor Fábio e a professora Célida, que seriam professores aptos, eles já estavam ocupados, inclusive com bolsas da CAPES, e eram impossibilitados de concorrer. Então nós recorremos ao professor Vládio, sabendo que as chances dele seriam pequenas, mas não nulas. E aí quando foi fazer o ranqueamento, né, dos projetos, a pontuação dele interferiu na contemplação dos projetos nacionalmente. Mas nós sempre entramos com muita força. Nós tivemos 2 aprovados. Ok. Então, esses polos, professor, vamos explicar para o pessoal que não sabe o que é um polo? Um polo é o seguinte, a Secretaria, como eu falei, a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal vão disponibilizar para a UFBA um espaço físico, né, já existente em escolas, um laboratório de informática, para que esses estudantes possam desenvolver suas atividades durante a semana remotamente. Em cada polo nós teremos um tutor, uma pessoa que mora lá,
né, para acompanhar esses estudantes. Deve ser uma pessoa já Mora graduada. lá no município, né? Não mora no Isso. polo. Não mora no polo. Aí nós teremos um tutor aqui em Salvador, que vai entrar em contato, e o professor vai formular um material didático, né, prévio. Nós teremos um livro que é para Agora aquele essas pessoas curso. vão fazer encontros no polo. Dia de sábado, sim. Sábado e domingo, Então lá vai as ter pessoas... lá o lugar de a pessoa conseguir ter acesso à infraestrutura é nesse polo, né? dia de sábado, Infraestrutura. sexta-feira, o professor que estiver dando uma disciplina teórico-prática, ele vai viajar, ou de ônibus ou de avião, para o polo, ele vai se encontrar com os estudantes, vai desenvolver atividades durante intensivamente. Então, assim, aqui a gente tem 2 horas de semana de aula, né? Lá serão 4 turnos, né? De 4 horas. Então, assim, 16 horas de prática, né? E aí volta para assimilar isso, e o tutor pode continuar monitorando as práticas, né, com o acompanhamento do professor remotamente, como a gente está fazendo aqui, né? Bota a câmera e o professor vai dizendo, vai dando as indicações e vai fazendo as atividades. Ok. Daniel fala, maravilha, Alagoinhas terá licenciatura em teatro, é isso? Que maravilha. É isso. Roberto diz que é isso mesmo. Daniel fala que está muito feliz com essa informação. David, qual é o tema central da live? Escola de Teatro da UFBA frente ao Covid-19. Covid, eu queria aproveitar para falar da infraestrutura da escola. Vamos falar, também a gente vai falar tudo que tiver que falar. Deixa eu só ler essa outra parte aqui. Bem, o pessoal estava falando o seguinte, professor. Eu sou do curso de Pedagogia EAD em São Francisco, da UFBA, já obtém sucesso nos cursos EAD. Roberto Cândido está falando isso. É isso mesmo? A UFBA tem um curso EAD em Pedagogia? Sabia disso não, tem vários. A UFBA tem biblioteconomia, tem matemática, e os 4 cursos de arte foram convidados a integrar. O de dança já existia. Tudo bem. Só nós aceitamos esse desafio. Tá, porque é difícil fazer belas artes através do EAD, porque é difícil fazer dança. Dança tem EAD, né? Em licenciatura foi o primeiro das artes, dança é mais difícil do que belas artes e foi o pioneiro. Mas é licenciatura, não é prática, né? Sempre a licenciatura, David. O projeto, ele quer formar professores, ele quer capacitar professores para o país, entendeu? É sempre pensando na formação de professores. Ok. Pedagogia, dança, matemática e outros na Bahia toda. Sim, que a UFBA tem. Professor, a gente já falou então que os estudantes, as estudantes podem ficar calma, que a gente não vai ter essa volta remota, não é porque não tem essa estrutura. A gente já viu todas essas questões aí. Eu vou, Nath, fixar seu comentário, porque aí o pessoal já fica sabendo qual é o tema. Valeu, obrigado, viu, Nath? Escola de Teatro da UFBA frente ao Covid-19. Agora, professor, como o senhor bem citou antes, vamos falar sobre a questão da estrutura da escola de teatro. Isso. Porque, vejam, eu vou, inclusive, me antecipar. Ontem eu fiz uma visita à escola de teatro, eu estava conversando mais cedo com o David sobre isso. Para verificar as condições, né? Porque esse tempo todo, o prédio em construção da escola sofreu com as chuvas e alagou, e ele se tornou um centro de criatório de mosquitos, disseminando dengue, chikungunya e zika para todo o Canela, né? Então, junto à administração central, conseguiu fazer um mutirão, escoar água, e agora tem um projeto que é de fechamento. Na roda desses acontecimentos, eu fui à administração central perguntar por que não se fazia uma retomada da obra, porque assim, já temos o alvará para reiniciar, né? Mas o governo federal ele não liberou esse ano nenhum recurso de natureza de capital. Mas tinha recurso, não era, professor? O que aconteceu com o recurso que tinha? O que aconteceu? Tinha previsto no orçamento, na LOA de 2020 estava previsto, mas até agora o governo não liberou um centavo em função da pandemia. O que eu estou falando é outra coisa. O que eu estou falando é o seguinte: antes tinha uma verba garantida, a empresa faliu, decretou falência, não é verdade? Depois desse decreto de falência, o que aconteceu com esse dinheiro?
Acabou o dinheiro? Não, esse dinheiro foi aplicado em outras, em outras obras, em outros lugares. Se isso não fosse Mas feito... não era da escola de teatro, por que tinha que aplicar em Não, outras obras? não é. O dinheiro é da universidade. E se a UFBA não Mas ele fizesse não era isso, ia destinado para a perder. escola de teatro? No orçamento daquele ano, sim. Então, deixa eu ver se eu entendi. Tinha uma verba destinada para a escola de teatro da UFBA, a empresa decretou falência. Nesse decreto de falência, esse dinheiro que foi aplicado, ele foi para a universidade e para as outras obras. Porque essa empresa entrou em falência. Foi para as obras da assistência estudantil, né? Reforma da residência, né? Me parece que o DCE também foi beneficiado com essa... O DCE foi com uma medida parlamentar. Não foi com o dinheiro da escola de teatro. É misto. Ou né? não foi com o dinheiro da UFBA. Não foi com o dinheiro da UFBA. Eu não sei dizer exatamente para onde Na o dinheiro... verdade, é entristecedor, né, professor? Porque quando é que vai voltar a escola de teatro, né? Porque a gente está disperso na universidade toda, né? Assim, para quem não sabe, a gente fica no Canela, né? A nossa escola de teatro está no Canela, mas como a gente está em período de construção, então a gente está disperso pela universidade. Canela, Ondina, né? Então a gente está em vários lugares, então a gente não se junta, né? Isso. Então a gente está como unidade dispersa até terminar a construção. Unidade dispersa, Até terminar a construção. Nesse processo de terminar a construção, nós já temos um pouquinho mais de 2 anos, né? Já, isso foi desde que eu assumi a gestão. Em junho de 2017, nós mudamos, nós descemos para o PAF, né? Já completou 3 anos, completaria 3 anos agora. E nós conseguimos agora R$400 mil para terminar o prédio, porque a UFBA, diante da impossibilidade da não liberação do recurso de capital, a reitoria, a administração central, a Proplan, destinou R$400 mil para recuperação de reforma. E esse dinheiro é feito por custeio, né? Que as rubricas são diferentes. Então, o dinheiro de custeio está vindo para a UFBA, o de capital não. Então, a reitoria pegou R$400 mil e destinou para aprontar a biblioteca e o primeiro piso do prédio antigo. Lembra do anexo? Ali, então a biblioteca vai ser finalizada, a sala 5 vai ser finalizada e ainda mais 2 salas, né? Uma sala teórica e uma outra sala de corpo lá em cima. Então nós teremos isso, e isso não vai precisar de licitação, de nada, porque já existe uma empresa contratada que está fazendo a obra do DCE nesse momento, e assim que ela finalizar, ela migra para a escola, sem precisar passar por toda aquela burocracia. Então isso deve acontecer ainda esse ano, né? Além disso, tem a previsão de reforma do telhado e das instalações elétricas. Eu recebi telhado do teatro que está infiltrando, não é isso? Do casarão como um todo, né? Do casarão todo, né? Então, assim, vai ser recuperado o telhado e vai ser feita uma reforma hidráulica e elétrica no casarão, né? Que está em situação muito precária. E além disso, David, desse casarão, além disso, eu recebi uma emenda parlamentar de R$100 mil esse ano, né? E eu estou destinando a compra do aparelho de ar-condicionado. A gente vai comprar condensadoras, porque a gente está sem ar-condicionado. Enquanto a gente estava lá, a gente tinha técnicos que assim, são aparelhos de mais de 15 anos de instalação, todos são sucatas, né? Então isso também, quando eu vi que a universidade não conseguia ter um projeto maravilhoso de reforma da refrigeração dos prédios antigos da UFBA, né? Da Escola de Medicina, da reitoria. Professor, deixa eu falar uma coisa. Quando você está falando de ar-condicionado, é do teatro ou do teatro e das salas de aula? Porque, pelo que eu estou entendendo, é só do teatro. Essa emenda é só para recuperar a refrigeração do teatro, que estava muito precária. Tá. Então a gente tem aí, professor, R$500 mil, não é? Exatamente. Fora o do telhado, que eu não sei do orçamento. R$500 mil. R$500 mil. Vamos ver o que vai acontecer com esses R$500 mil. Vamos ver mesmo, David. Toda hora é uma coisa. Agora não precisa de licitação,
vai sair de lá da construção do DCE, que está lá nesse processo, e o DCE, inclusive, não vou falar sobre isso não, mas o DCE está lá na reforma, terminando, vai direto para a escola de teatro. Significa... Foi o que me foi informada. Então, essa é informação oficial, né, professor? Não foi uma conversa... pelo superintendente da SUMAI. Não, isso é com o vice-reitor. É uma informação oficial, não é fofoca, é uma informação oficial. Não, Tendo uma informação oficial de que a retomada da construção da escola de teatro vai ser esse ano. Agora, uma pergunta. E a sala do diretório acadêmico, tá onde aí nesse processo? Ontem eu estava vendo isso. Tem uma sala lá que vai ser uma sala de máquinas de dimmers, né? Tem uma sala de dimmers e do lado tem uma sala que eu fiquei de olhar no projeto, mas é uma sala que caberia o DA com muita tranquilidade. Dentro do teatro? Não, é fora do teatro, é no corredor. É uma sala no corredor de emergência? Não é no corredor, é uma sala que fica, cujo acesso é pelo corredor. É porque é difícil falar sobre a estrutura agora do projeto. É preciso ir lá ver. Pronto, então a gente já tem aí duas coisas que já são boas. O diretório acadêmico já vai ter sua sala, né? Esse ano também. Não precisa de licitação, não é? Não precisa de uma emenda parlamentar, nem de solicitação, que é uma lei, não é? E já está organizando tudo isso. Quando a gente voltar às aulas, a sala do diretório acadêmico já vai estar lá pronta, com computador, com frigobar, com a mesa, com todas as coisas que estão lá guardadas. Aí, não vou nem falar nada. Aí, professor, é o seguinte... a importância do movimento estudantil nesse processo, a gente pede muito que a escola de teatro possa facilitar isso, porque, na verdade, como vai aumentar o número de estudantes, principalmente do ensino à distância, significa que a escola precisa estar mais atrelada ainda com o movimento estudantil, né? Divulgando suas atividades, fazendo o máximo possível para que o movimento estudantil fortaleça. Por exemplo, a gente só está tendo esse diálogo agora porque existe o movimento estudantil. Porque senão a gente não ia ter esse diálogo, né? Eu acho que é importante a escola estar fazendo essas atividades, falando sobre teatro, corporeidades e assim sucessivamente. Mas existe aí uma informação que é muito importante. A gente está querendo viver, a gente está querendo manter a saúde mental, a gente está precisando que o auxílio emergencial chegue para a gente, né? Sim. E não chega. Então a última coisa que a gente está pensando agora é no retorno às aulas, quando na verdade a gente precisa comer. Isso é muito mais importante. É digno de nota também que até para que a gente faça alguma coisa em casa tem interferência sonora, pessoas entram, internet não funciona, tem iletradas, tem iletrados, então tudo isso é um problema que já vai se decorrendo com o passar do tempo, né? Uhum. E aí, professor, uma coisa que é muito importante que eu gostaria de saber é que nesse período de Covid, as obras, elas estão voltando a isso? E está acontecendo obra no DCE? Existem sim. Eu não sei te afirmar com toda a precisão. O DCE foi mencionado pelo vice-reitor como assim, que a empresa licitada, ela já foi licitada para executar obras na UFBA, de reforma, né? Uhum. Como a gente está tratando a retomada da construção como, na verdade, uma reforma, né? Porque parte da infraestrutura de construção já está lá. Então, como o prédio já existia um gabarito dele, então ele vai ser reformado. E para isso... Agora, uma coisa sobre essa infraestrutura, professor. Tem um tempo mínimo para quando vai começar? Isso vai ser para 31 de dezembro ou vai ser... Isso é orçamento desse ano, David. Ele tem que ser executado neste ano. Se não for executado neste ano, então a gente perde de novo dinheiro. Exato. É mesmo, eu tô falando brincando, mas isso é sério? Não, isso não é sério. Assim, a gente espera. Em março de 2017, veja bem, em março de 2017, nós recebemos R$80 mil, foi divulgado na planilha, no Consume, publicamente, o professor Eduardo Mota divulgou, R$80 mil, reforma do telhado da escola de teatro. Pronto, aí nós começamos. Aí eu
falei isso à congregação, nós começamos a festejar, nós recebemos telhadistas, empresas para fazer um levantamento, para ver custo, para entrar na licitação, e essa licitação nunca ocorreu. De igual modo, o sistema de ar refrigerado, há 3 anos que eu recebo empresas, os projetos... Mas, são professor, nós temos um vazias. problema aí, professor. Nós temos um problema aí. Temos um problema. Não é de agora que a Escola de Teatro, a Universidade Federal da Bahia, recebe recursos e esses recursos eles não terminam as suas construções. Tem lá a escola politécnica que está aquela vergonha de mais de 7 andares que até hoje não se concluiu. A Escola de Teatro aí, completando quase 70 anos, já é uma senhora, né? E até hoje não se concluiu sua estrutura. Tem o PAF 5, que foi recentemente construído e todo rachado, todo cheio de problemas. Então a gente tem aí o IAC, né? O que não terminou a sua construção até hoje. O ICI. E aí a gente não... tem um monte de vergonha na Universidade Federal da Bahia. Mas o seguinte, a gente precisa então começar a fazer uma mobilização para que se conclua essa atividade. Porque, pelo que você está falando, está tendo aí uma série de solicitações e pedidos e não se conclui isso. É né? verdade. É aí que mora também a força do movimento estudantil, é aí também que mora a ideia de a escola ser mais complacente com os estudantes, ser mais próxima dos estudantes, isso é muito importante. Mas isso é uma vergonha, ter que devolver o dinheiro porque não concluiu as suas atividades. Isso é muito difícil. A sala do DA, ela se conclui esse ano? Quando? Que dia? Que horário? Quando vamos fazer uma live direto de lá? Como é tudo isso? Bom, eu adoraria poder responder essa pergunta com toda essa precisão, né, David? Mas aí fica o meu entusiasmo e eu já lhe falei, assim, eu estou de olho nisso. Ontem, meu coração chega a palpitou quando eu olhei aquela sala que é o tamanho perfeito para fazer lá. Ela vai ser disputada à unha, né? Mas com esse tipo de engajamento que vocês estão tendo agora, eu tenho certeza que vocês levam, assim, não vai precisar nem ser no grito. Eu espero que não. Eu espero que não, né? Rafaela Tuxá está dizendo, bom demais saber que a representação estudantil terá um espaço para se organizar. Gilberto disse, precisamos de um MacBook de última geração para editar nossos vídeos e áudios. Vão ter, assim, vocês vão poder usar os Macs que tem na escola já, né? O resto, né? O resto, porque aí a gente usa o resto e vocês usam o novo. Já tem o Mac novo, do próprio diretório? Eu estou falando do novo, dos novos, né? Que estão lá guardados. Vou passar lá para pegar já para poder já... Não, estão sendo usados pela pós. Quem mandou usar? Pelo teatro. Quem mandou usar? Quem mandou é do diretório. Quem mandou usar? Luiz. Que absurdo. Olha que denúncia. Não. Absurdo isso. Não, David, Não, isso é verdade. Não confunda as coisas, não confunda. Nós temos os Macs, eles foram comprados para a escola. Sim, é claro que o Mac do diretório? O diretório vai poder utilizar o Mac que tem lá. Fique tranquilo. O Mac que tem lá, que é o resto, que não é novo, não está na caixa. É novíssimo, é novíssimo. Eu vou passar lá, viu, professor? Mesmo no período de Covid, só para ver esse Mac. Vamos marcar no WhatsApp. A gente vai passar lá para ver. Professor, uma coisa, eu gostaria de saber qual é a sua proximidade com o ator Mr. Bean. Qual é? Esse é o professor Luiz Cláudio Cajaíba. Ó, é um tempo da minha... Enquanto eu estudava... Esse é o Mr. Bean. É da origem inglesa, né? Enquanto eu estudava, eu fazia muito trabalho de telegrama ao vivo. E eu tinha um paletó que era idêntico a esse, para eu fazer palestras pegadinhas, né? E aí onde eu chegava era Mr. Bean, Mr. Bean, Mr. Bean. O cabelo eu penteava assim mesmo. Que absurdo. E eu ganhei muito dinheiro sendo Mr. Bean. Então nós estamos um Mr. Bean na escola de teatro que se chama Luiz Cláudio Cajaíba. Não é? Bem, professor, a gente agradece sua presença. Esperamos de verdade que a escola possa, inclusive, Gilberto colocou isso aqui. Ele falou que tem que haver uma aliança entre professor e estudantes. Quanto mais essa aliança se fortificar, maior a possibilidade de a gente ter uma melhor escola de teatro. Infelizmente, nós temos uma escola de teatro que está com uma série de problemáticas, não só estruturais, mas de finança,
mas também com questões sociais como racismo, machismo, elitismo, e a gente espera que tudo isso possa ser avançado. Minimizado. Né? Ô, David, você tem sido testemunha do quanto eu tenho implorado a esses professores que façam um projetinho, que façam, que aceitem participar de uma live. Mas o erro já começa aí, professor. O erro já começa aí, não implorando, tendo que implorar. Eu acho terrível isso. Acho terrível, implorar, entendeu? Projetinho, é o grande problema. É o grande problema. Assim, as pessoas se afastam, assim, eu tenho feito esse apelo, olha, bora se aproximar, bora conversar com os estudantes, né? Poucos professores têm feito isso, né? Desde que nós estamos na pandemia. E eu sou favorável, assim, não é para ministrar a disciplina, não é para concluir a disciplina, é para dizer, olha, gente, eu sou um professor disso, eu posso falar até um pouco do conhecimento que eu tenho acerca da minha formação, mas para desenvolver um afeto, para estabelecer afeto, para estabelecer contato. Sim. É vergonhoso porque nós, da Escola de Teatro, não temos uma empresa júnior. Já era para ter, há muito tempo, né? O professor Matheus Schmidt me cobrou isso. Porque na ele congregação. Vem dessa realidade, ele vem dessa realidade, né? A Rafaela Tuxá está colocando aqui uma preocupação que eu acho que você já respondeu, e aí a gente só reforça agora. Tem uma questão pessoal, as aulas práticas ficam com essas possíveis aulas online? A gente não sabe, isso são questões que a gente não sabe. Quando retornar, for possível, um quadro de reaproximação social, né, ainda assim a UFBA vai ter limitações. Assim, o professor Eduardo Mota fez uma palestra de 10 minutos na abertura do Congresso da Andifes, e ele falou assim, que para que nós pudéssemos retomar a atividade presencial, primeiro, as turmas teriam que ser divididas pela metade, né? Turmas de 30, 40 pessoas não podem conviver, por enquanto, né, no mesmo espaço. Né? Depois, a higienização ela tem que ser reforçada. A gente sabe como é grave o problema de higienização na UFBA, né? É terrível. Então, assim, tudo isso teria que passar por um aporte de recursos. Porque quando você fala de uma atividade presencial que tem 30 estudantes, ela não vai poder continuar tendo 30 estudantes. Então, ela vai ter que ser dividida. E como isso que vai ser feito, né, numa sala? E aí nós temos problemas de espaço. Então, todos esses problemas estão sendo pensados pela administração central para, numa hora, fazer as propostas possíveis, né, as projeções possíveis. Estamos já chegando no final, eu vou ler todo o bloco aqui para a gente já falar. Para você falar um pouco sobre o mestrado, mas a gente tem 5 minutos já para concluir. Mestrado profissional em artes? Ela botou mestrado geral, ela não falou... mestrado profissional em artes, né? Quem mais? Uma estudante já tinha proposto em fazer o espetáculo de formatura dela em casa, mas não foi possível. Mas Sim. Agora parece que vai ser possível. Qual é a possibilidade de a Universidade Federal da Bahia voltar na sua completude, na sua plenitude, apenas em 2021? Total. Se alguma coisa acontecer em 2020, será remotamente. Ok. Até o próprio reitor já falou sobre isso, né? Várias, e ele é um defensor desta possibilidade, né, de que nós retomemos o que for possível, como já está acontecendo, e nunca desprezando a condição, a possibilidade dessa parte importantíssima da universidade, o corpo docente. Né? Corpo docente é quem justifica a existência da universidade. Então, assim, não adianta pensar na internet que eu tenho de 10 megas, no aparelho que eu tenho, no MacBook que eu tenho, se eu não consigo chegar a ele. Então, pronto. Ok, professor. Então, a gente agradece a sua presença. Que bom que a gente pôde abrir aqui um canal de diálogo. No dia 6 de julho, nós estaremos com a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. A Cássia Virgínia Bastos Maciel vai estar aqui com a gente. Tá certo? Lindo. Luxo. Vai ser importante para que a gente possa debater mais assuntos a respeito da assistência estudantil. Professor, muito obrigado pela sua presença. A gente volta. Obrigado, David. Sua iniciativa é maravilhosa, viu? Conte sempre conosco. Valeu, professor. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau. Então, pessoal, vocês acabaram de ver o professor Luiz Cláudio e vocês podem acompanhar a nossa programação. A nossa programação fica no @África Diretório Acadêmico. Vocês acabaram de ver o professor Luiz Cláudio Cajaíba, ou vulgo Mr. Bean, que esteve aqui falando com a gente, falando sobre todas essas informações, tá certo? Vai ter live da Quadrilha Junina da UFBA, então dê uma olhada lá no @Quadrilha Junina da UFBA, para que você possa ver mais quadrilheiros, quadrilheiras que falam sobre essas questões da nossa nordestinidade, tá certo? Uma outra coisa também que está acontecendo, que é muito importante, além da quadrilha junina, está acontecendo uma coisa que foi muito importante. Lei de emergência cultural foi aprovada. Que bom! Não fizeram mais do que obrigação. Era obrigação de vocês fazerem isso. A gente não pediu nada. Obrigação de vocês terem feito. Cássia Baixo Virgínia Maciel é a pró-reitora de assistência estudantil que vai estar com a gente. Tudo bem? Então essa nossa pró-reitora vai voltar e vai estar com a gente. O professor Cajaíba esteve hoje com a gente, isso é muito importante. Para os estudantes da Escola de Teatro, gostaria de lembrar